Olá, jovem advogado e jovem advogada, eu sou James Franco. Estamos aqui no Método MAR, Método Advocacia Revolucionária. É um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. São 5 pilares que sustentam toda a carreira jurídica, a estabilidade financeira e o reconhecimento social através da advocacia para o jovem advogado e para a jovem advogada. São 5 pilares: conhecimento e mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, sim, os resultados vêm no longo prazo. O sucesso profissional e a estabilidade financeira, tão desejada, tão sonhada pelo estudante de direito, pelo jovem advogado. Por isso, o nosso tema é o seguinte: assista este vídeo antes de desistir da advocacia. E hoje nós trabalharemos a advocacia raiz, aprendendo, compreendendo o universo da advocacia raiz. Primeiramente, a advocacia raiz é um termo empregado para trazer à luz uma realidade antiga de qualidade. A gente usa esta fala, né, este diálogo, né, esta expressão, né, que é tão corriqueira, tão comum nos dias de hoje, como sendo algo raiz, algo bom, algo forte, algo firme, né, algo que não deixa a desejar, algo que realmente tem qualidade histórica, do qual o tempo, né, trouxe essa solidez, essa questão de dureza, de durabilidade, de permanência ao longo do tempo. Então, quando eu trago, né, quando eu intitulo Advocacia Raiz, eu tenho que lembrar que eu estou falando com você, jovem advogado, jovem advogada, que tirou a OAB faz pouco tempo, que deseja ter liberdade, né, liberdade financeira, liberdade geográfica, que não quer ter patrão, não quer ter CLT, né, não quer ter a carteira registrada, ali a carteira de trabalho registrada, não quer ter aquela rotina, né? Muitos de vocês, talvez a maioria, vem de uma rotina de um trabalho assalariado, né? Tem que ficar longe da família, longe dos filhos, né? Muitas vezes o salário não permitiu que você conquistasse todos os seus sonhos, que muitas vezes é até poucos sonhos, né? Colocar o filho num colégio particular, ter um carro novo, né? Pagar as suas contas, ter uma sobra, uma reserva financeira, não passar perrengue, né, ao longo do mês, e poder também fazer uma viagem, tirar umas férias, ter uma vida digna, com dignos honorários, né, conquistando ali um patrimônio financeiro, uma estabilidade financeira, um conforto, um certo conforto, conseguir pagar ali a parcela do seu apartamento, né, da sua casa, enfim. Então, quando eu me comunico com vocês, jovens advogados e advogadas, eu tenho em mente em que eu estou conversando com, né, alguém que sonhou, né, durante o curso de Direito, a entrar na advocacia pela porta da frente, a ter clientes, né? O grande desejo, talvez o grande medo também, é de não conseguir clientes, mas o desejo é de ter clientes que pagam, né? Eu me lembro, por exemplo, né, já adentrando aqui na nossa temática, vou trazer uma história. Me lembro de uma história de uma advogada, quando eu advogava para um dono de uma padaria, e ela entrou com algumas reclamações trabalhistas contra essa padaria, né, essa pessoa jurídica, e ela representou ali 2 ou 3 reclamantes e fechamos ali alguns acordos que, na verdade, o dono da padaria acabou não cumprindo.
E isso criou nessa advogada, né? Eu me lembro muito bem, uma advogada nova como eu, começando. Eu me lembro que ela estava grávida, né? Teve um filhinho, vinha para a audiência até com, né? Com a barriga, enfim. Nos tornamos até companheiros, né? Amigos, até assim, de se cumprimentar, né? De trocar algumas informações. E porque tivemos ali uma oportunidade de nos conhecermos ali na audiência. E depois trocávamos mensagens, olha, vai pagar o acordo, não vai, atrasou um dia ou dois, enfim. E aí ela, depois de um período, ela se queixou, ela disse que ela estava desanimada da advocacia trabalhista. Ela estava desanimada por causa daquela situação em que ela fez 2 ou 3 acordos, né? Não me recordo muito bem, e esses acordos não foram honrados e ela estava tentando ali, através de uma execução trabalhista, receber ali os honorários, receber o dinheiro ali dos clientes. Então veja, para muitos isso era um prato cheio, né? Uma ação trabalhista, um recurso trabalhista não pago, que gerava ali uma multa, né? Para começar de 50%. Né, uma padaria que tinha um patrimônio fixo, que podia ser penhorado, podia ser levado a leilão, né, em praça pública, ser arrematado por alguém, e de repente isso traumatizou, né, isso criou uma pecha, criou um fator impeditivo na continuidade profissional daquela advogada. Isso me chama muito a atenção, porque vocês, jovens advogados, vocês vão lidar, né, quando eu trago essa temática, advocacia raiz, e eu tenho aprendido a falar com uma extravagância um pouco melhor, né? Não carregar na fala, né? Tentar ter um bom humor, né? Estou recebendo feedback de vocês, né? Para que realmente eu consiga trazer a ideia um pouco mais tranquila, mais devagar, para você pegar realmente todo o conteúdo. Então, quando eu falo de advocacia raiz, e eu me lembro dessa história, né? A advocacia raiz, ela tem todo um caminho tortuoso, né? Pedregoso, com espinhos, mas lá no final tem uma vida digna, tem dignos honorários, tem sucesso, né? Reconhecimento social, tem estabilidade financeira, tem conquista de patrimônio. Então essa colega, ela se frustrou, mas por um prato cheio que poderia ter virado, né, na vida dessa advogada, dignos honorários. Poderia ter penhorado o imóvel, poderia ter levado à praça pública, poderia alguém ter arrematado e ela ganhado muito mais do que aquele valor inicial, né, aquele valor inicial apresentado ali naquela demanda, naquele acordo trabalhista. Então vejam, por que é que eu estou trazendo todo esse conteúdo, né? Qual que é a minha intenção, né? Trazer esse conteúdo para você, jovem advogado, jovem advogada, porque eu estou numa responsabilidade de transformar a mente, né? Ajudar a transformar a mente, né? O coração, a realidade financeira, a realidade profissional de quem está ainda parado na profissão, de quem não está conseguindo o primeiro cliente, de quem não está conseguindo fazer um upgrade na carreira, no escritório, de quem está meio frustrado, né? De quem está com aquela dor de não conseguir ganhar o que sonhou durante a faculdade. Então, todo esse conteúdo ele é pensado para trabalhar a mente e o coração do jovem advogado, da jovem advogada. Eu gosto sempre de lembrar que o jovem advogado, a jovem advogada, independe de idade. Pode ser um jovem advogado de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, não importa, desde que ele seja um jovem advogado, que ele não tenha experiência profissional, que ele não entenda o mercado, que ele não entenda como prospectar clientes, como conquistar, né, como crescer na carreira. É para você que eu trago esse conteúdo. Então, se você se encontra nessa realidade, deseja ter mais dinheiro através da advocacia, deseja entender o universo jurídico, como desenvolver a sua profissão, como ter mais clientes, como crescer o seu escritório, como desvendar todo esse mistério, né, do universo da advocacia, é com você que eu me comunico, é com você que eu desejo ajudar, auxiliar, né, planificar
e projetar você para uma nova realidade profissional. Por isso que o método MAR, ele tem 5 eixos, né? Todos os vídeos praticamente eu falo desses 5 eixos, né? Esses 5 eixos é praticamente, né? Eu tenho 2 chavões. Se eu tiver meia hora com os meus alunos, eu coloco na lousa, eu explico 2 coisas. Eu explico um grande mapa, né? Um mapa do universo jurídico, todo aquele leque de possibilidades. Eu tenho vídeo também falando sobre isso, né? Eu vou fazer um post no meu Instagram com uma foto do grande mapa, então depois você busca lá no meu Instagram, né? james.francoff48, né? Lá no meu Instagram, que eu vou colocar uma foto do grande mapa e vou colocar também um post dos 5 eixos, né? Do método MAR, método Mentoria e Advocacia Revolucionária, que é mercado jurídico, conteúdo jurídico, mindset jurídico, mindset financeiro e soft skills. Eu compreendo que na universidade você está preparado num dado limite. Você teve de 4.200 a 4.500 horas de conhecimento jurídico. Falta complementar com mercado jurídico, né, onde a gente coloca o marketing jurídico e fala de todo o mercado, apresenta para você as possibilidades do mercado. Precisa saber disso? Claro. Senão você está vendado, né? Está cego dentro de um mar, né? Qual é a direção? A ilha está para onde? O continente está para onde? Se você não tem uma bússola, se você não tem um mapa, para onde você está indo? Qualquer vento vai te levar para direções opostas. Então, é fundamental conhecer o grande mapa, esses 5 eixos? Claro, na minha ótica, claro. Porque para você se tornar um advogado raiz, aquela advogada raiz que realmente não recusa causas ou entende a advocacia raiz de nicho, de alto nicho, para você se entender como esse profissional, para que essa identidade seja criada, né? Identidade é uma marca forte feita sobre pressão. É como pegar um prego e raspar esse prego na madeira, numa mesa de madeira. Isso é caráter. Então, para gerar esse caráter, essa identidade profissional, para você realmente se transformar em um advogado raiz, aquele advogado forte, aquela advogada forte, que é combatível, que entende o processo, que domina a audiência, que enfrenta situações postas, né? Seja por um juiz, seja por um promotor, seja pela parte adversa, aquele advogado que realmente veste a camisa, né? Que realmente é olhado pelos seus pares como alguém de caráter, alguém forte, é olhado pelos seus familiares como alguém que realmente sim, não, domina a profissão, domina os temas, né? Sabe até falar não, olha, este processo demanda um especialista X, vamos encaminhar para um colega X que domina essa área. Para que você se torne este advogado, esta advogada raiz, você precisa ter mais do que aquelas 4.200 horas a 4.500 horas de conteúdo jurídico que você teve na universidade. Você vai precisar complementar a sua carreira. Por isso que a palavra carreira, ela ganha tanta força. Ela ganha tanta força na advocacia raiz. Por quê? Porque o advogado raiz, ele olha a vida dele na carreira jurídica, ele olha para sempre. Ele não vislumbra nenhuma possibilidade de desistir da advocacia. Eu vejo alguns alunos nossos que chegam ali no 9º, 10º semestre quase que faltando fôlego, quase que pedindo para sair, pedindo água, quase pedindo para parar a roda gigante ali, para que eu quero descer. Mas veja, a gente precisa compreender então a formação jurídica, e você sabe disso, você passou por uma formação jurídica densa. Quando o professor foi te ensinar direito constitucional, direito civil, direito tributário, hermenêutica e tantas outras disciplinas, você passou por barreiras grandiosas,
a disciplina do espírito, né, o saber do espírito, que são as profissões, né, filosóficas, as profissões, né, da área das humanas, ela demanda um esforço mental, um esforço da alma muito grande para você realmente aprender os conteúdos, né, aprender a desvendar os códigos, as leis, as doutrinas, para poder aprender a manejar um processo. Uma das grandes regras que a gente apresenta na nossa mentoria para o jovem advogado, para a jovem advogada, né, para ele conseguir o sucesso profissional, estabilidade financeira, o reconhecimento, né, social, é dominar o processo. Então, quando você olha a sua carreira, né, como um todo, uma carreira de 20, 30, 40 anos, você não hesita em aprender a dominar o processo. Então, uma das grandes falhas, né, que eu vejo no nosso sistema de profissão, não de formação, mas de profissão, é que o jovem advogado e a jovem advogada, ele quer um desenvolvimento de carreira, ele quer uma progressão de carreira, ele quer melhores clientes, mas ele sequer domina o processo. Ele sequer sabe destravar um recurso especial, um recurso extraordinário, ele sequer sabe de quem é o ônus da prova, como ele faz para pedir a inversão do ônus da prova. Ele tem grandes fragilidades quanto ao domínio do processo. Então, quando a gente olha esse advogado, né, esta advogada, a gente inculca nele a importância dele aprender a dominar o processo. Eu me recordo quando eu aprendi, por exemplo, a fazer uma tutela antecipada, né, a requerer uma tutela antecipada ali na petição inicial. Eu me recordo também quando eu aprendi a de quem é o ônus da prova no processo. O ônus da prova no processo, né, ele tem todo um regramento para você compreender de quem é o ônus da prova no processo. Então, o advogado, ele quer bons clientes, ele quer bons honorários, ele quer ganhar os processos, mas ele não sabe conduzir um processo. Ele acha que vai no Google, né, vai fazer uma pesquisa rápida, até vai, no primeiro momento. Eu acho que a gente tem que começar assim mesmo, tem que começar com o peito aberto, com a coragem, né? Por isso que um dos pontos também, quando a gente fala de advocacia raiz, é um mentor, né? Tenha uma mentoria, tenha alguém te acompanhando, alguém mais experiente, em que você consiga dividir esse peso, né? Dividir a angústia, né? de fazer a leitura do seu escritório, a leitura do seu momento profissional. Por incrível que pareça, o mundo só aumenta, né? Eu me recordo, né? Me recordo com um advogado muito antigo, começou a advogar até antes de mim, 1 ou 2 anos antes de mim, e eu trouxe para ele, né, a seguinte fala, né? Tem muito advogado na praça, né? O mercado tá difícil. Eu não tinha nem começado, eu nem sabia começar e eu já achava que o mercado tá difícil, né? Vou fazer um parênteses aqui. Se eu não sei como começar, se eu não conheço o grande mapa, se eu não sei quais são as melhores áreas, como conduzir um processo, como dominar um processo, se eu não sei um universo de informações, como é que eu posso dizer que o mercado está saturado? Você já fez essa reflexão? Você então que é um jovem advogado, que é uma jovem advogada, faça essa reflexão, né, nesse parênteses. Se está difícil, onde é que está o dinheiro na advocacia? Onde é que está o trabalho na advocacia? Então, existem algumas perguntas que a gente tem que levar você a fazer essas reflexões, né? Se eu não conheço o universo, por exemplo, da pizzaria, da farmácia, da franquia, né? O universo dos restaurantes, do supermercado, da engenharia, da medicina, da clínica média, dos laboratórios, né, clínicas médicas, dos laboratórios, se eu não conheço o universo real, concreto da marcenaria, né, de abrir uma loja em shopping, como é que eu vou dizer, né, que o mercado está saturado? Gente, o mercado hoje tem 8 bilhões de habitantes. Uma economia girando e girando e girando de maneira frenética. Sabe, se você não conhece o mercado da construção civil, se você não conhece o mercado de vendas e produção de roupas, se não conhece o mercado de fábricas, o mercado online, como é que eu vou dizer que o mercado está saturado? Sabe, não tem milagre.
né? Você que estudou, né? Você que fez o curso de Direito, que se esforçou para passar no exame da OAB, você não mede esforços, né? Você quer trabalhar, você quer arregaçar as mangas, você sonhou com a advocacia. Qual a advocacia que você sonhou, né? Uma advocacia onde você está muito bem vestido, muito bem vestida, onde você faz reuniões, onde você conquista bons honorários, bons clientes, clientes pessoa jurídica, clientes pessoa física, né? Advogado que o telefone toca, alguém marcando uma consulta, né? Você cobra pela consulta, né? Você sabe conduzir o processo, o cliente sente firmeza em você. Então, o que é que você projetou para a sua advocacia? Né? Dentro da nossa mentoria, a gente está trabalhando um tema, por exemplo, liberdade. Quanto é que custa a liberdade? Né? Um dos grandes desejos, né, nossos, que queremos nos tornar advogados, é termos liberdade. Não termos patrões, termos liberdade geográfica e liberdade financeira. Ou seja, ganhar bons honorários e ser dono do nosso negócio. Se é esse o seu desejo, eu quero que você faça, né, neste vídeo as reflexões devidas, as anotações devidas. Quanto é que vai te custar ter tudo isso? Será que basta fazer um curso de direito de 4.200 horas a 4.500 horas e pronto? Abrir o escritório, os clientes vão vir em enxurrada, os honorários virão em enxurrada? Será que é assim a vida hoje, moderna, contemporânea? Então, a minha ideia, né, o meu planejamento é instruir o jovem advogado, é informar o jovem advogado, é pavimentar o caminho para que ele tenha clareza do qual será a estrada que ele vai trilhar para construir uma carreira jurídica de raiz sólida, durável, crescente, rentável. Esse é o meu objetivo. Então, eu sei que todos, né, que ouvirão esse vídeo, uma parcela pequena vai permanecer. E é para você mesmo, né, que tem esse ideal, né, os 10% dos atípicos. Né? É para o atípico. É para aquele advogado que fez a faculdade com muita dificuldade, mas desejoso, né? Que não mediu esforços e que quer arregaçar as mangas, quer quebrar pedra, mas quer vencer. Né? Eu me lembro de um advogado que ele disse que ele estava muito feliz porque ele estava vencendo através da advocacia. Eu tenho uma frase muito interessante que diz assim: eu não vejo futuro na advocacia, eu vejo futuro no advogado, na advogada. Porque a advocacia, ela sempre existirá, mas o futuro quem vai fazer não é a advocacia, mas sim o profissional. Quais são as habilidades, então, necessárias, quais são as competências necessárias para que você atinja liberdade financeira, reconhecimento social através da advocacia. Há uma transformação que precisa acontecer. Isso precisa acontecer rápido, porque não é por osmose, não é típico, não é intuitivo. Não é intuitivo você se transformar num escritório ou num advogado, ou ter um escritório sólido, grande, consistente, com alta rentabilidade, com um renome, né, que os clientes façam, né, fila nas portas. Não é intuitivo. A faculdade, o curso de direito, ele é pensado para te dar um aparato suficiente para a formação inicial básica. Eu sempre traço um paralelo com a medicina, né? Com o estudante de direito. Desculpa, com o estudante de medicina. Você acha que o estudante de medicina ele já está pronto no primeiro dia de formatura, pós-colação de grau? Ele já está pronto para fazer uma cirurgia de coração, para fazer uma cirurgia de rim, para fazer uma cirurgia de joelho, para fazer
né, um trabalho XYZ, eu converso com alguns. Eles dizem, não, nós estamos em formação, nós estamos em crescimento. Nós estamos nos desenvolvendo. Então, jovem advogado, jovem advogada, se conscientiza você também disso. Você, quanto mais cedo você se conscientizar de que você vai trilhar uma carreira e essa carreira tem alguns degraus para você trilhar, você vai ver esses degraus como um trampolim que você vai cumprindo, como tarefas a ser cumprida, e as coisas começam a acontecer na sua vida. Por isso que um dos nossos slogans aqui é: foca naquilo que você tem controle, porque o resultado vem no longo prazo. Então, se você foca, né, em dominar o processo, fazer uma pós-graduação, né, de direito processual civil, de direito processual penal, a grande base, né, direito processual do trabalho, dominar o processo do trabalho, né, dominar um processo administrativo. Então, se você faz essa lição de casa, quando o primeiro cliente trouxer uma demanda difícil, você tem a solução, né? Ontem mesmo eu indiquei um cliente para uma grande amiga na área do direito público, né? Na área de direito público, um cliente que passou no concurso público e que precisava de uma expert. Né? Eu tenho um hall de experts, né, que eu indico clientes, porque eu tenho a minha expertise. Né? Como médico, o pneumatologista, ele não vai se meter a besta a entrar no trabalho lá do pediatra ou a entrar no trabalho do ortopedista. Né? Cada um na sua praia, cada um na sua praia. E a colega fez um parecer assim maravilhoso, fez um checklist, achou coisas no edital, achou coisas assim do arco da velha e o cliente fechou. E o cliente ainda falou: se eu pagar à vista, você me dá um desconto? Tudo bem, te dou um desconto. Olha só, gente. E como é que, né, os advogados, então, eles têm a dificuldade de entender o mercado. Por isso que a gente apresenta o mercado. Né, eu me lembro de uma mentorada nossa. Ela disse assim: professor James, né, ela me chama de professor, tive a honra de ter dado aula para ela. Ela diz assim: professor James, eu, quando saí da faculdade, eu vislumbrava 4, 5 áreas no universo do direito. Hoje eu percebi que são milhares as possibilidades. Sabe, colegas, poder pegar um jovem advogado, uma jovem advogada de 22, 23 anos, recém-formada, que entrou no mercado de trabalho, e clarear o universo jurídico para essa pessoa, não tem preço. Não tem preço. Então, por que o método MAR? O método MAR para isso, para que você conheça, por exemplo, essas 5 áreas, né? Esses 5 pilares, melhor dizendo, né? Esses 5 pilares: conhecimento e mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui na nossa advocacia raiz, para eu não sair aqui do nosso cronograma. Então, o jovem advogado, ele planejou viajar, se casar, ter um carro, custear os filhos. Ele planejou ter significado, ter voz, ter reconhecimento, ter liberdade, né? Estabilidade financeira, estabilidade geográfica, liberdade. Então, tudo isso através da advocacia. Então, veja a sua advocacia como um negócio, como uma empresa que tem produtos a ser ofertados para os consumidores, para o mercado. Entenda o mercado, né? E entenda as suas habilidades, né? As suas fragilidades, os seus pontos cegos, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. E desenvolva todos eles. Por isso que nós trabalhamos esses 5 eixos, né? São 5 eixos norteadores da nossa mentoria. E aí eu me lembro, né? Eu escrevi algumas coisas assim, né? O jovem advogado, geralmente ele escolhe a advocacia porque ele assiste filmes de advogado, de advogada, né? Filmes americanos, onde aqueles advogados vão na tribuna,
né? Vão enfrentar o juiz ali, um júri, vai enfrentar uma demanda, né? Tem vários seriados, os Suits, né? O Harvey, todos aqueles famosos. E aí a veia, né, pulsa desse jovem advogado, ele quer ir para o campo de batalha, ele quer enfrentar o jus adverso, ele quer ter o cliente, ele quer fazer a petição, ele quer fazer e acontecer. Esse é o grande ideário, né? Então, não se esqueça, né, desse seu grande ideário, né? Cultive isso, né? A sua chama, a sua paixão. É claro que ocorre um freio, né? Eu me lembro de uma prima que a gente tem, ela tomou um caldo, né? Comprou uma prancha, achou que já ia de primeira começar a surfar e tomou logo um caldo ali e depois ela começou a respeitar o mar. A gente sabe que, né, o aluno de direito, ele vem todo afoito para estudar, ele quer mudar o mundo, mas ele se depara com uma quantidade de conhecimento tão grande na frente dele, que ele vai ter que dominar, que ele muitas vezes se frustra, que ele muitas vezes murcha, que ele muitas vezes sente até vontade de desistir. Mas saiba, você jovem advogado, você superou tudo isso, você venceu tudo isso. Você está num novo ciclo da carreira, né? Você desejou aquele escritório bonito, né? Bem alinhado, bons móveis, bons computadores, mesa de reunião, clientes entrando, saindo e você fechando os contratos, né? E às vezes você está ali numa realidade que ainda não chegou nesse nível, né? Não chegou, mas vai chegar. Então, lembre de todos aqueles seus sonhos, de todos aqueles seus desejos, né? E vá em frente, né? Supere todos os obstáculos. Supere todos os obstáculos, né? Você sonhou com aquele advogado, chegando com aquele carrão, né? Aquela Mercedes-Benz, né? Carro de advogado, de advogada, vestido como advogado, como advogada, né? Tem um ditado latino que diz assim, né? O frade, a túnica não faz o frade, mas o frade sem a túnica também não é frade, dizendo que, né, a roupa de advogado, a roupa de advogada, né, ele é respeitado, ele pode ser um simples estagiário, mas chegou bem vestido no fórum, será tratado de doutor e de doutora. A gente sabe que a vida jurídica tem esse glamour, né? Todos nós, né, os advogados, sonham com aquelas causas grandiosas, né, vultuosas, né, milionárias, né, que o direito pode proporcionar. Sabe? Tem advogados que realmente encontram os caminhos, né, do ouro, né, na advocacia. Então você, jovem advogado, você começa a perceber que esse universo jurídico ele existe. Mas ele precisa acontecer primeiro dentro de você. Né? Tem uma frase muito interessante, né, do Pablo Marçal, ele diz assim: a gente começa a se enriquecer não do bolso para cima, mas da mente para baixo. A advocacia é a mesma coisa. Você se torna um advogado e uma advogada com estabilidade financeira, com reconhecimento social, quando você começa a transformar a sua mente. Né? Tem uma mentorada nossa que estava muito angustiada, ela disse assim: professor, ela me chama de professor, né? Professor James, a mentoria me acalmou, porque eu achava que eu tinha que ter todas as respostas para todas as causas, independentemente da área jurídica. E de repente, né, eu percebi que se tornar um advogado em direito empresarial é diferente de se tornar uma advogada em direito tributário, ou uma advogada em direito trabalhista, ou uma advogada de família. Então eu posso ter o meu caminho na advocacia. E ela falou mais: eu não quero que a vida me traga, né, algo na advocacia, não, eu quero cultivar, eu quero escolher e quero trilhar o caminho. E a mentoria me trouxe esse norte, essa clareza. Foram poucas aulas, mas eu já fiquei ali com uma clareza muito grande em dar sequência ali na minha vida profissional, nos meus estudos, na minha preparação. Então é isso que a gente faz, né?
a gente realmente apresenta o grande universo, né? Pavimentando o caminho, né? Tirando angústia, dor, sofrimento. Né? Imagina só o arrependimento de uma vida sem ter conhecido o grande universo jurídico para você optar em qual caminho você deseja seguir. Então imagina só, né, todo aquele desejo então de universidade, né, de uma liberdade financeira, de uma liberdade geográfica. E aí daqui 20 anos, daqui 30 anos, você percebe que você poderia ter trilhado caminhos diferentes dentro da profissão. Então quando você tem um mentor, quando você tem uma mentoria, e quando você consegue que essas informações estejam disponíveis para você, você vai ter condições de escolher uma rota de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais clara, muito mais consciente. Quando a gente olha para trás, a gente que já trilhou um caminho, que a gente não teve uma mentoria, a gente que venceu nos trancos e barrancos, a gente verifica quantos, né, começaram conosco e não tiveram a mesma sorte, não conseguiram cativar o mesmo resultado. Estão aí até hoje trabalhando de empregado, CLT, nada contra, cada um na sua, né? Cada um na sua praia. Mas aquele sonho, né? Aquele sonho da advocacia, né? Uma advocacia sólida, de sucesso. Todos começam com esse sonho, mas a gente percebe que muitos vão ficando pelo caminho. Por isso que eu vejo que é fundamental esse tipo de conversa para poder clarear para você e apontar portas para você. Olha, essa porta vai dar nessa direção, essa estrada vai dar nessa direção, a outra estrada na outra, porque não é intuitivo, né? Não é milagroso, não é instantâneo. Né? A gente não, quando a gente cai no mercado, 5, 10, 15 anos passam muito rápido. E aí não dá tempo de voltar para trás e refazer a história, refazer a jornada. Então a dor do arrependimento é maior do que a dor, de repente, de não ter conquistado tudo aquilo que você desejou, né? Esse advogado raiz, então, ele não escolhe causas, né? Se ele é um generalista, ele pega um júri e vai para o júri. Cobra lá 10, 15, 20, 30, 40 mil reais e vai, enfrenta o júri. Né? Então, quais são os requisitos necessários para você se ver como um advogado raiz, né, generalista? A gente apresenta para você toda essa diferença. Né? Se vier uma causa de um direito de família, um reconhecimento de paternidade, uma ação de inventário, uma ação tributária, né? Acompanhar um cliente numa delegacia federal, esse advogado, essa advogada, ela vai sentar com o cliente, vai se apresentar, vai, né, pegar o caso, vai cobrar, vai demonstrar firmeza, solidez, vai seguir a vida, vai virar referência. Né? O que a gente propõe para vocês é um caminho em que você tenha clareza e se torne referência, em que você domine, né, esse crescimento que vai acontecer dentro de você. A gente vai amadurecer. Né? Eu me lembro quando eu levei o meu carro, logo de início eu tinha um carro e eu levava no mecânico. E o mecânico disse assim, olha, você está diferente, você está falando melhor, você está, né, tá mais robusto, você está parecendo advogado. Então, quando a gente vê, né, uma meninota, um meninote aí, né, recém-formado, né, ou mesmo uma pessoa já de uma certa idade, mas recém-formado, a gente vê muitas vezes falando termos que ainda não são jurídicos, não tem ainda aquela postura, né, aquele conhecimento, aquela interiorização da profissão, aquela identidade profissional. A gente trabalha tudo isso. Sabe, uma questão muito crucial que precisa acontecer no advogado raiz, na advogada raiz, é a questão da autoestima. É a questão, né, dos sentimentos, é a questão, né, de ter sucesso na profissão para que a comunidade perceba, para que a família perceba, para que haja um crescimento financeiro. É muito triste quando você não tem resultado.
Então a ideia também de todo esse conteúdo é ensinar você, advogado, advogada, a ter resultado profissional, a amadurecer suficientemente no âmbito jurídico, na transformação de mente, nas questões emocionais, para que você esteja preparado para o mercado e conhecendo o mercado. Então, não são todos que querem isso ou desejam pagar o preço para isso. Não são todos. A gente respeita. Por isso que a gente se comunica com 10%. Por isso que a gente se comunica com uma parcela pequena, né? A gente se comunica com quem quer. Eu fico assim tão maravilhado, né, na nossa mentoria, dia de segunda-feira. A gente tem um primeiro grupo de mentoria, né, Método Mar. E eu pergunto para as nossas mentoradas, para os nossos mentorados, e vem algumas respostas, sabe? Vem algumas percepções, vem algum crescimento, cai ficha, vai caindo ficha, né? Vai solidificando, né? Vai, né, amadurecendo, vai clareando, vai ajudando no crescimento, sabe? Não tem preço. Nada paga, nada substitui a essas histórias, né? Esses resultados, né? Eu tenho aqui algumas histórias, né? Alguns feedbacks. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente aqui, né? Deixa eu ver se está fácil aqui. É para estar fácil, né? Olha só, uma dessas histórias. Oi, mentor. Só isso aqui já não, já, sabe, o respeito de uma mentorada, né? O respeito de um mentorado, sabe? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Bom dia, pessoal. Eu aprendi nesses últimos 6 meses a ter confiança no direito. Descobri e conheci outros nichos dentro do direito. Aprendi que preciso de ajuda pessoal e profissional para me desenvolver. Essa pessoa se via muito num casulo, se via muito pequenininha, né, muito fragilizada. E de repente essa pessoa, que já é uma advogada, começa a se desenvolver e mais começa a se conscientizar deste desenvolvimento. Não tem preço, não tem preço. Então, é por vocês que querem se tornar um advogado raiz, uma advogada raiz, né, de sucesso, com conteúdo. É para vocês o Método Mar. É para vocês que eu estou também me descobrindo através do digital. Também me colocando numa posição de desconforto, de crescimento. Para que a gente consiga se encontrar em algum momento. Para que esse conteúdo faça sentido para você, jovem advogado, jovem advogada, que ainda não se encontrou, que ainda tem sonhos, que quer trabalhar firme, quer pagar o preço, que quer seguir uma carreira 10, 20, 30, 40 anos, que quer fazer a advocacia 110%. Sabe, a advocacia é também uma espécie de sacerdócio. E a compreensão disso precisa estar muito clara. Sabe, é como um médico que está em casa dormindo, toca o telefone e tem que correr para o hospital. Sabe, o advogado está em casa dormindo, toca o telefone, ele tem que correr também para uma delegacia, para uma repartição pública, para amparar o cliente, para resolver uma demanda, para ajudar a fazer justiça. Né? Sem advogado não se faz justiça. Esse é um grande slogan que a nossa OAB possui. Sem advogado, sem advogada não se faz justiça. Então você que é um jovem advogado, que é uma jovem advogada, olhe a sua profissão na perspectiva da carreira. Desenvolva essa carreira. Sempre faça reflexões mensais, reflexões trimestrais, reflexões, né, a cada 6 meses, reflexões anuais. Né? Tenha uma mentoria, invista no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento de vida, de profissão, né? Desenvolvimento interior. Faça isso porque verdadeiramente você
vai atingir todo o sucesso desejado, todo o sucesso desejado. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Atinge, né? Esse advogado raiz, ele compreende a profissão de tal maneira que ele vai saber cobrar, ele vai saber as melhores causas, ele vai trazer firmeza para o cliente, solidez, né? E ele vai atingir sim a estabilidade financeira e o reconhecimento social. E mais, né? Ele vai aprender também a investir o que ele ganhar. Ele vai dividir os ovos, ele não vai deixar os ovos todos num cesto só. Ele vai tanto ampliar o escritório, como ele vai também investir em outros negócios. A gente ensina isso. Por isso que a gente traz na nossa mentoria um eixo chamado Mindset Financeiro, para você aprender como investir o dinheiro que você vai ganhar na advocacia, porque você vai ganhar na advocacia muito dinheiro. Tá bom? Então, nós praticamente finalizamos aqui este tema chamado Advocacia Raiz, né? Assista este conteúdo antes de desistir da advocacia. Você que deseja então toda a liberdade sonhada, projetada, querida um dia, você que quer, né, ter ali os seus filhos bem cuidados, em boas escolas, você que quer ter uma viagem ali no final do ano, ter férias agradáveis, você que quer e que é um advogado e uma advogada que se vê na carreira, né, durante 20, 30, 40 anos, trabalhando 110% com muito afinco, este conteúdo é para você. Eu sei que é um número pequeno, que realmente quer pagar o preço, então é para você que eu estou me comunicando, é com você que eu estou me comunicando. Fechou? Um grande abraço, James Franco, né? Peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, né? Interaja também conosco nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. E também eu vou colocar lá no meu Instagram, como eu disse no começo do vídeo, né, uma foto lá do grande mapa do universo jurídico e também, né, vou descrever os 5 eixos do método MAR, ok? Grande abraço, fiquem bem e até o nosso próximo conteúdo.